Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Eu sei que você sabe, que não tenho a menor dúvida disso, que a maior ou menor energia que cada ser humano irradia é expressa pela sua conquista evolutiva, ou seja, pelo amadurecimento ou pelo primitivismo em que se encontra. Ou seja, quanto mais evoluído espiritualmente falando é o indivíduo, mais energia boa, mais energia límpida, digamos assim, ele consegue irradiar. Já não aconteceu com você sentir-se bem na presença de determinada pessoa? E o contrário também já não lhe aconteceu, ou seja, sentir-se, de certa forma, incomodado, não se sentir bem perto de alguém? Pois é. E é exatamente sobre esse tema que vai ser o meu assunto de hoje. Ou seja, vou falar sobre essa miscigenação, digamos, de pessoas com boas energias e de pessoas com energias nem tão boas assim. Sabemos que o planeta Terra é uma escola onde estão matriculados alunos ainda muito rebeldes, espiritualmente falando, claro, né? O que somos, aliás, a maciça maioria de todos nós, o que acarreta, em última análise, uma série de problemas reencarnatórios. Não esqueçamos que tudo é uma questão de causa e efeito, ou de causa e consequência. Por isso, não há de se estranhar, em razão das nossas condutas pretéritas, ou seja, em outras vidas anteriores, que haja mais doentes hoje no mundo do que sadios, e mais atormentados do que pacíficos na sociedade humana em que vivemos. Ainda estamos um pouco longe de entender que a busca da autoiluminação deve ser constante para a conquista da nossa plenitude interior. Infelizmente, para onde direcionamos o nosso olhar, percebemos em todos os quadrantes do mundo o sofrimento humano realizando o seu trabalho de burilamento dos espíritos recalcitrantes, digamos assim, perante as leis divinas. Estamos encarnados na Terra, planeta este que podemos chamar também de um educandário de almas, em que a dor realiza um trabalho fundamentalmente importante para a educação do espírito, onde as propostas edificantes nos trazidas pelo Mestre Jesus são vivenciadas muito mais na teoria do que na prática. E quando a teoria é muito mais vivenciada do que a prática, as soberanas leis recorrem aos impositivos disciplinares,
através de métodos de recuperação com caráter de severidade, que podemos chamar de sofrimento purificador. Não é exatamente assim que acontece com os alunos rebeldes dos nossos colégios aqui da Terra? Aquele aluno que não se empenha, que não estuda, que não se esforça, esse com certeza vai sofrer mais e até às vezes vai precisar repetir o ano. Não é assim que acontece nos colégios aqui da Terra? Pois assim também é na vida. Se você parar para observar, não existe ninguém que não tenha passado por um sofrimento. E quando o sofrimento acontece, muitas vezes o colocamos como castigo de Deus, quando que, na verdade, a dor é uma educadora incompreendida, mas sublime, cuja missão é alertar, advertir, enfim, despertar o indivíduo para as finalidades sublimes da vida. Muitos de nós, com mentes distraídas, atraídos pelos prazeres da materialidade que o mundo oferece aos montes e sem a compreensão do significado da vida, supõe-se credor somente das bênçãos, da saúde e das benesses materiais. Já outros, porém, oferecem sacrifícios e cumprem promessas na tentativa de subornar a divindade na esperança da isenção do sofrimento, sem saber que todo o efeito provém de uma causa e que, portanto, todas as consequências que nos fazem sofrer não são castigos divinos, não são castigos de Deus, e sim consequências de atos infracionais. Deveríamos fazer, mas não fazemos, e se fazemos, fazemos muito pouco, que é, ao invés de reclamarmos, agradecer a oportunidade da vida para a nossa recuperação moral e espiritual. A Terra, apesar dos 7 bilhões de anos, segundo a ciência, ainda não alcançou o nível de mundo de paz. E, pelo visto, ainda está muito longe de alcançar, de se tornar um mundo de paz e harmonia. É ainda, o planeta Terra, um mundo que hospeda espíritos aprendizes, recém-passado pelas experiências de autoiluminação. O sofrimento, assim, é o mestre silencioso que ensina os valores que produzem muitas vezes a reconciliação, que traz junto com ele, com a reconciliação, a harmonia e a paz. A tecnologia da comunicação nos trouxe, através da internet, verdadeiro circo de horrores no aspecto de interrelacionamento pessoal. Provocações de toda ordem tornam a paisagem humana destituída, principalmente no Brasil, nos momentos que nós estamos vivendo, pelo que se vê nas redes sociais, um mar de bizarrices humanas. O orgulho, a soberba, a intransigência tomam um lugar do equilíbrio, da solidariedade, do sentimento fraterno, como se estivessem em um campo de batalha, em que uns querem destruir, querem massacrar, querem pisar em cima um do outro pelo simples fato de um não concordar com o outro. Não percebe que o triunfo verdadeiro é o da paz de espírito, da compreensão e da tolerância para com quem pensa diferente. Por isso, para nos considerarmos vencedores, precisamos vencer uma batalha contra nós mesmos. A intolerância e as inclinações negativas que temos para com os outros, deixando-nos conduzir pela serenidade. Eu sei que o exemplo é grandioso demais para nós, espíritos ainda muito imperfeitos, mas de vez em quando precisamos olhar o exemplo que o Mestre Jesus
nos legou no que tange a interrelacionamento pessoal. Infelizmente, estamos tão ocupados com as coisas do mundo que esquecemos a principal razão pela qual estamos aqui encarnados. E isso faz com que, provavelmente, saiamos da vida, na melhor das hipóteses, igual a quando aqui chegamos, lamentavelmente. O trato humano com a diferença tem sido motivo, principalmente nas redes sociais, para os mais variados conflitos e adversidades. Percebe-se, inclusive entre espíritas, a dificuldade que constitui, melhor dizendo, estabelecer uma relação harmoniosa e fraterna quando se trata de alguém que não pensa igual a nós. Pela nossa pequenez espiritual, cada um enxerga as coisas, os acontecimentos e as pessoas pelo nível de desenvolvimento espiritual que possui, seja ele pequeno ou grande. E quanto maior esse nível, ou seja, quanto mais evoluído, mais estável e tranquilo estará. Quanto menor for esse desenvolvimento, mais teremos um juízo primário de tudo e uma estreita visão dos fatos e das pessoas. O estudo dos pilares básicos da boa convivência é como uma janela que se abre para uma vida mais calcada na serenidade. Por exemplo, conviver é uma possibilidade conferida a todos. Porém, o bem conviver é com certeza um exercício difícil, mas necessário para quem deseja crescer e educar-se, claro que educar-se espiritualmente falando. A verdade que nos libertará é o conhecimento sobre quem? Sobre nós mesmos, ou seja, quando nos informamos sobre quem somos e como somos. Em outras palavras, é quando penetramos no mundo desconhecido de nós mesmos. E a partir do momento em que nós nos conscientizarmos em que aspecto precisamos melhorar, teremos mais condições de utilizar essas informações sobre nós mesmos para a transformação do que somos para o que gostaríamos de ser. É um processo rápido? Não, claro que não, a gente sabe disso. Eu diria até que é um processo muito lento, porque depende de alguns fatores. E o primeiro fator chama-se percepção. Ou seja, eu preciso perceber em mim mesmo que eu preciso mudar em alguns quesitos do meu modo de ser e de agir. E isso não é fácil, porque normalmente eu não percebo como eu sou. Muitas vezes eu sou mal-humorado, grosseiro, mal-educado e nem sequer percebo. Desconfio que seja, pelo menos, apesar das pessoas que convivem comigo perceberem isso muito facilmente. E o segundo fator para mudar o que preciso mudar chama-se vontade. E somando-se esses dois fatores, nós adquirimos todas as condições para começar o nosso processo de melhoramento de nós mesmos. E esse processo de melhora do eu, nós chamamos de reforma íntima. Ou seja, o processo de olhar para dentro de si para fazer uma mudança de dentro para fora. Esse autocuidar, transformar pensamentos e ações nem tão salutares em práticas boas. Não é construir algo novo, mas sim reformar para melhor, claro, o que já existe. É possível? É fácil? Certamente
Não é fácil, mas é possível. Não é fácil porque exige muita disciplina e dedicação, mas possível é com certeza absoluta. O ideal é começar experimentando por mudanças pequenas, mudanças menores. Quer um exemplo? Você tem carro, dirige. Se sim, por 15 minutos, por exemplo, experimente ser gentil no trânsito. Experimente não xingar ninguém, nem mesmo com os vidros fechados, achando sempre que o certo é você. Experimente dar lugar para alguém que está esperando para entrar no fluxo. Se você conseguir passar com méritos nesse pequeno teste do trânsito, entenda, quem sabe, estenda, melhor dizendo, por mais 15 dias. E assim sucessivamente. Talvez você vá se surpreender com a sua melhora e, mais do que isso, você vai surpreender também de forma positiva as pessoas que convivem com você. Gente, quando progredimos, impulsionamos o nosso próprio progresso, como pelo exemplo, o progresso do próximo, contribuindo dessa forma para o progresso do mundo. Não esqueça outra coisa importante que acontece quando nós nos melhoramos. É a nossa vibração energética. Ela se eleva e ela estando elevada, abrimos portas para entidades nobres, espíritos amigos e experimentados na prática do bem se aproximarem de nós. Tudo é uma questão de sintonia. Por isso, comece devagar, mas comece. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.